2. O livro do Águia. Esta é a águia. Poderosas são as suas asas, e poderosas as suas garras. Os seus olhos olham imperiosamente sobre a terra. Está acima do homem. Não pode ser, nem vencida nem morta. Durante 13 dias ergue-se no céu, e durante 13 dias, voa ao encontro do sol nascente. É verdadeiramente sublime. O regresso dos deuses, 3166 AC, 2981 AC. O calendário maia começa em 3113 AC, e termina em 24 de dezembro de 2011 DC. A historiografia tradicional coloca o início dos acontecimentos históricos cerca de 3000 AC. O período que vai até as migrações germânicas, 375 DC, é a Antiguidade, começando com o aparecimento de altas civilizações nos oásis do Baixo Nilo e entre o Eufrates e o Rio Tigre, onde o homem se desenvolve na existência histórica. Os pontos altos da história oriental são marcados por grandes impérios que governavam empregando a força agressiva dos monarcas. A vida espiritual limitava-se à religião organizada. O Oriente é um berço da escrita, do serviço civil e de uma tecnologia espantosamente eficiente. Entretanto, o homem da Europa e da Ásia conserva-se no nível neolítico. Sugerem-se datas diferentes para o início das civilizações americanas. O explorador inglês Niven assegura que os primeiros estabelecimentos urbanos dos antepassados astecas foram fundados cerca de 3500 AC. Na opinião do arqueólogo peruano Daniel Ruiz, a misteriosa cidade em ruínas de Machu Picchu, nos Andes, foi fundado antes da catástrofe universal que na Bíblia é descrita como o dilúvio. A historiografia tradicional rejeita ambas as datas. Lhasa, o exaltado filho dos deuses. A crônica de Akakor, a história escrita do meu povo desde a hora zero até o ano 12.453, é o nosso maior tesouro. Contém toda a sabedoria do Zuga Mongolala, escrita na velha língua dos nossos antigos pais, registra o legado dos primitivos mestres, que moldaram a vida do meu povo durante mais de 10.000 anos. Contém os segredos das tribos escolhidas e também corrige a história dos bárbaros brancos. Porque a crônica de Akakor descreve o erguer e o declínio de um povo escolhido pelos deuses até o fim do mundo, quando, depois de uma terceira catástrofe, for destruído o povo. Assim está escrito, assim foi registrado, com boas palavras e numa escrita clara. A penumbra ainda envolve a face da terra. O sol e a lua estavam velados. Então as naves apareceram no céu, poderosas e douradas. Grande foi a alegria dos servos escolhidos. Os primitivos mestres estavam de volta. Desceram à terra com rostos brilhantes. E o povo escolhido trouxe as suas dádivas: penas das grandes aves da floresta, mel das abelhas, incenso e frutos. Os servos escolhidos colocaram estas dádivas aos pés dos deuses e dançaram com o rosto voltado para leste, para o sol nascente. Dançavam com lágrimas de alegria nos olhos, porque os primitivos mestres tinham voltado. E os animais regozijavam-se também. Todos, desde o mais humilde, se ergueram nos vales e olharam espantados para os antigos pais. Mas não restava muita gente. Os deuses haviam morto a maioria como castigo da sua maneira de proceder. Poucos estavam ainda vivos para saudar os primitivos mestres com todo o respeito. No ano de 7315, 3166 AC, os deuses, que, tão ansiosamente tinham sido esperados pelo meu povo, voltaram à terra. Os primitivos mestres das tribos escolhidas voltaram a Akakor e retomaram o poder. Mas só alguns navios alcançaram a nossa capital. Os deuses ficaram com Zuga Mongolala só durante 3 meses. Depois, novamente abandonaram a terra. Só os irmãos Lhasa e Samon não voltaram para a pátria dos antigos pais. Lhasa instalou-se em Akakor.
Samon dirigiu-se para leste e fundou o seu próprio império. Lhasa, o exaltado filho dos deuses, tomou o poder de um império devastado. Dos 362 milhões que tinham vivido na Era do Ouro, só 20 milhões sobreviveu à segunda grande catástrofe. Povoados e cidades estavam em ruínas. Hordas de tribos degeneradas cruzavam as fronteiras. A guerra alastrava por todo o país. O legado dos deuses fora esquecido. Lhasa reconstruiu o velho império. Como proteção contra as tribos inimigas que avançavam, mandou construir grandes fortalezas. Por sua ordem, os Uga-Mongul-Ala ergueram altas muralhas ao longo do grande rio e fortificaram-nas com largas paliçadas de madeira. Aos guerreiros escolhidos foi dada a tarefa de guardar a nova fronteira e avisar a Kakor da aproximação das tribos inimigas. No sul do país chamado Bolívia, Lhasa ergueu as bases de Mano, Samo e Kim. Eram constituídas por 13 edifícios rodeados de muralhas segundo os moldes dos complexos templos dos nossos antigos pais. Uma pirâmide com uma escadaria na frente, um telhado inclinado e duas salas abobodadas, uma no interior, outra no exterior, dominavam a área circundante. Lhasa instalou as tribos aliadas na vizinhança das 3 fortalezas. Estava sob o comando do príncipe de Akakor e sujeitas à obediência de guerra. Por milhares de anos, havia uma nação que confinava com a fronteira oeste do império e com a qual os Uga-Mongul-Ala sempre mantiveram uma especial amizade. Esta nação, os Incas, conheciam a língua e a escrita dos primitivos mestres. Os seus sacerdotes também sabiam do legado dos deuses. No fim da segunda grande catástrofe, esta tribo mudou-se para as montanhas do Peru e fundou o seu próprio império. Lhasa, preocupado com a segurança de Akakor, mandou edificar uma fortaleza na fronteira oeste e deu ordens para a edificação de Machu Picchu, uma nova cidade de templos num grande vale dos Andes. O suor pilava as testas dos carregadores. As montanhas estavam tintas de vermelho com o seu sangue. Assim, chamaram a montanha do sangue. Mas Lhasa não lhes deu alívio. A nação dos servos escolhidos penitenciou-se da traição dos seus antepassados. E assim se passavam os dias. O sol nascia e punha-se. Vinham as chuvas e o frio. Os lamentos dos servos escolhidos ressoavam no ar. Com prantos entoavam cânticos aos seus sofrimentos. A edificação da cidade sagrada de Machu Picchu é um dos grandes acontecimentos da história do meu povo. Os pormenores da sua construção estão ocultos por muitos segredos eternamente escondidos na alcantilada Montanha da Lua, que protege Machu Picchu. De acordo com as histórias dos sacerdotes, os trabalhadores cortavam as pedras das rochas para as casas dos guerreiros e para as habitações dos padres e seus criados. Um exército de operários transportava blocos de granito dos vales distantes das encostas ocidentais dos Andes para o palácio de Lhasa. E os sacerdotes também contam que 2 gerações não foram suficientes para completar a cidade e que os lamentos dos Uga-Mongul-Ala se tornavam mais insistentes à medida que o tempo passava. As tribos escolhidas começaram a revoltar-se e a amaldiçoar os antigos pais. Parecia estar iminente uma revolta contra Lhasa, o exaltado filho dos deuses. Então ouviu-se um estrondo no céu e o dia transformou-se em escuridão. O desespero dos deuses explodiu com um ribombar do trovão e terríveis relâmpagos. E, enquanto caiu uma chuva pesada, os chefes dos descontentes eram transformados em pedras vivas com pernas. Lhasa ordenou que fossem levados para as montanhas e metidos nas paredes das escadas de Machu Picchu. Foi desta maneira que os rebeldes foram castigados. Levaram a cidade santa sobre os seus ombros, presos eternamente dentro das suas pedras. Machu Picchu é uma cidade santa. Os seus templos são dedicados ao sol, à lua, à terra, ao mar e aos animais.
Após 4 gerações terem completado a cidade, Lhasa mudou-se daqui e levou o império a um período de florescimento e prestígio. Sob o governo de Lhasa, o número de guerreiros aumentou. Sentiam-se fortes. Não tinham preocupações nem de país nem de família. Só tinham interesse pelas armas. Protegidos pelos deuses, verificavam as posições dos inimigos. Saíam com as instruções de Lhasa, porque o exaltado filho dos deuses era realmente um grande príncipe. Não podia nem ser derrotado nem morto. Lhasa era um dos deuses. Durante 13 dias subiu ao céu. Durante 13 dias caminhou para encontrar o sol nascente. Durante 13 dias tomou a forma de um pássaro e foi realmente um pássaro. Durante 13 dias transformou-se em águia. Estava verdadeiramente exaltado. Todos se curvavam perante o seu aspecto. A sua força alcançou os limites do céu e as fronteiras da terra. E as tribos inclinaram-se perante o divino mestre. Lhasa foi o decisivo inovador do império dos Uga-Mongol-Ala. Durante os 300 anos do seu governo, instituiu as bases de um poderoso império. Depois voltou para junto dos deuses. Reuniu os mais velhos do seu povo e os sacerdotes e ditaram-lhes leis. Ordenou que o povo vivesse de acordo com o legado dos deuses e que obedecesse às suas ordens. Então Lhasa voltou-se para leste e curvou-se perante o sol nascente. Antes de os seus raios atingirem a cidade santa, subiu a montanha da lua, que se ergue sobre Machu Picchu, no seu disco voador, e para sempre se separou dos humanos. Isto é o que os sacerdotes contam acerca da misteriosa partida do exaltado filho dos deuses. Lhasa, o único príncipe das tribos escolhidas que veio das estrelas. Samon, o Império do Leste. Lhasa esteve muitas vezes ausente com o seu disco voador. Visitou seu irmão Samon. Voou para o grande Império do Leste. E levou consigo um estranho barco que podia passar sobre a água e sobre as montanhas. A crônica de Akakor não diz muito acerca do império de Samon, o irmão de Lhasa, que desceu à terra com os deuses no ano de 7315. De acordo com a história escrita do meu povo, instalou-se num grande rio para além do Oceano do Leste. Escolheu tribos nômades e ensinou-lhes os seus conhecimentos e sabedoria. Sob a sua chefia, cultivaram campos e edificaram poderosas cidades de pedra. Um forte império, que era a imagem de Akakor, desenvolveu-se e foi se construindo de acordo com o legado dos deuses, que também determinaram as vidas dos Uga-Mongol-Ala. Lhasa, o príncipe de Akakor, visitava regularmente o irmão no seu império e ficava com ele nas magníficas cidades da margem do grande rio. Para fortalecer o elo entre as duas nações, ordenou a construção de Ofir, uma poderosa cidade fluvial na embocadura do grande rio, no ano de 7425, 3056 AC. Durante quase 1000 anos, navios do Império de Samon deixavam aqui as suas valiosas cargas. Em troca de ouro e prata, trouxeram pergaminhos com escritos na língua dos nossos antigos pais e trouxeram madeiras raras, os mais belos tecidos e pedras verdes, que o meu povo desconhecia. Dentro em pouco, Ofir tornou-se uma das mais ricas cidades do império e alvo das selvagens tribos do leste. Precipitaram-se contra a cidade em ataques repetidos, assaltaram barcos nos portos e interromperam as comunicações com o interior. Quando o império se desintegrou, 1000 anos depois da partida de Lhasa, conseguiram conquistar Ofir, depois de uma grande campanha. Saquearam a cidade e incendiaram-la. Os Uga-Mongol-Ala cederam as províncias banhadas pelo oceano a leste e retiraram-se para o interior do país. E foram cortadas as ligações com o Império de Samon. O meu povo recorda o Império de Samon e as dádivas a Lhasa, os pergaminhos escritos e as pedras verdes. Os nossos sacerdotes preservam-nos no complexo subterrâneo do templo de Akakor, onde estão guardados o disco voador e a estranha nave, que pode passar sobre as montanhas e a água.
O disco voador tem a cor brilhante do ouro e é feito de um metal desconhecido. Tem a forma de um cilindro de argila e a altura e a largura de dois homens um sobre o outro. No disco há espaço para duas pessoas. Não tem nem velas nem remos. Mas os nossos sacerdotes dizem que Lhasa podia voar mais depressa com ele do que a águia mais forte e podia atravessar as nuvens tão ligeiro como uma folha levada pelo vento. A estranha nave é também misteriosa. 7 longas pernas transportam um grande vaso chapeado de prata. 3 pernas dirigem-se para frente, 3 para a retaguarda. Assemelham-se a hastes de bambu e são móveis. Terminam em rodas tão grandes como a Vitória Regia. Estes são os últimos vestígios do glorioso império de Lhasa e Samon. Desde então muita água correu sob as pontes. O primitivamente poderoso império, 130 famílias dos deuses que vieram para a terra, falhou e os homens vivem sem esperança. Mas os deuses voltarão para auxiliar os seus irmãos, os Uga-Mongul-Ala, que são do mesmo sangue e provêm do mesmo pai, tal como está escrito na crônica. Isto é o que Lhasa predisse. E assim acontecerá. Novos elos de sangue desenvolver-se-ão entre os impérios de Lhasa e Samon. A aliança entre os seus povos será renovada e os seus descendentes encontrar-se-ão de novo. Então os primitivos mestres voltarão. Acaim, a terceira fortaleza. Conhecemos Acaim, a terceira fortaleza. Desde o tempo de Lhasa. Esta cidade de pedra fica nas montanhas, na fronteira norte entre os países chamados Venezuela e Brasil. Não sabemos quem construiu Acaim e só temos uma ideia vaga de quando a cidade foi erigida. Só é referida na crônica depois do regresso dos primitivos mestres, no ano 7315. Desde então, Akakor e Acaim foram ligadas em íntima amizade. Eu próprio visitei várias vezes a nação irmã das tribos escolhidas. Assemelha-se a Akakor, tendo seu portal de pedra, o templo do sol e os edifícios para os príncipes e os sacerdotes. O caminho para a cidade é marcado por pedra cortada na forma de um dedo estendido. A entrada atual está oculta por uma grande catarata. As águas precipitam-se numa profundidade de 300 metros. Posso revelar estes segredos porque há 400 anos que Acaim jaz em ruínas. Depois das terríveis guerras contra os bárbaros brancos, o povo de Acaim destruiu casas e templos que ficavam à superfície e retirou-se para as moradias subterrâneas. Essas habitações são desenhadas como as constelações dos deuses e têm comunicação entre si por meio de túneis de forma trapezoide. Presentemente 4 edifícios são ainda habitados, os 9 restantes estão vazios. A primitivamente tão poderosa Acaim alberga hoje somente 5.000 almas. Acaim e Akakor estão ligadas por um corredor subterrâneo e um enorme mecanismo de espelho. O túnel começa no grande templo do sol de Akakor, continua sob o leito do grande rio e termina no coração de Acaim. O mecanismo de espelho vai de Acai, junto dos Andes, até as montanhas de Roraima, tal como lhes chamam os bárbaros brancos. Consta de espelhos de prata da altura de um homem montados em grandes andaimes de bronze. Todos os meses os sacerdotes transmitem os acontecimentos mais importantes na secreta linguagem dos sinais. Deste modo, a nação irmã de Acaim soube pela primeira vez da chegada dos bárbaros brancos ao país chamado Peru. A segunda e a terceira fortaleza são os últimos restos do outrora poderoso campo dos nossos primitivos mestres. Foram testemunhas de um elevado conhecimento, de uma extraordinária sabedoria e dos segredos dos deuses, que legaram aos Uga-Mongul-Ala com a finalidade de preservar a herança, tal como está escrito na crônica, com boas palavras e numa escrita clara. Esta é a nossa mais elevada lei. Conservareis o nosso legado. Conservá-lo-eis onde quer que fordes. Onde quer que puderdes construir as vossas cabanas, onde quer que encontrardes um novo lar.
Não fareis de acordo com a vossa vontade, mas seguireis a vontade dos deuses. Ouvireis as suas palavras com reverência e gratidão. Porque grande e infinito é o seu saber. O Império de Lhasa, 2982 AC, 2470 AC. O cultivo dos vales do Nilo, do Eufrates e do Tigre, iniciou o desenvolvimento das mais velhas civilizações do Oriente. Cerca de 3000 AC, o Velho Reino, fundado pelo rei Menes, estabeleceu-se no Egito. Tinha uma administração central e um serviço de Estado civil admiravelmente estruturado. O faraó e a grande casa têm absoluto poder para governar como divina reencarnação. A sua mais importante ação oficial é a construção de um gigantesco túmulo de pedra, a pirâmide. As estátuas e os relevos mágicos das câmaras funerárias são evidência tanto do alto nível do material como da cultura espiritual. O bem desenvolvido escrito hieroglífico, aperfeiçoado pelos sacerdotes, descreve a glória do império. Cerca de 2500 AC, os sumérios avançaram na Babilônia. Em 2350, o rei semita Sargão fundou o primeiro grande império conhecido na história. As únicas datas sobre o desenvolvimento histórico no continente americano são fornecidas pelo historiador espanhol Fernando Montesinos, que situa o início da dinastia dos reis do Sol Incas no terceiro milênio AC. A nova ordem. Durante muito tempo não havia mais que terra e montanhas. Isto foi o que os deuses nos ensinaram. Esta é a lei da natureza. O meu povo também está sujeito a esta lei. É suficientemente forte para confiar na mais elevada lei do mundo. Mas que sentido tem para nós a vida se não combatermos? Que sentido haverá se os bárbaros brancos nos quiserem eliminar? Roubaram-nos as nossas terras e perseguiram homens e animais. O gado selvagem desaparece depressa. Há só alguns jaguares, que ainda há poucos anos eram muito abundantes. Uma vez extintos, teremos de morrer de fome. Seremos obrigados a render-nos aos bárbaros brancos. Mas nem sequer isso os satisfará. Querem que vivam segundo os seus costumes e leis. No entanto, somos homens livres, pertencemos ao sol e à luz. Não desejam encher o nosso coração com falsas esperanças. Não queremos ser como os bárbaros brancos, que podem ser felizes e alegres mesmo quando os seus irmãos estão infelizes e tristes. Portanto, não temos alternativa senão pegar na seta dourada, lutar e morrer tal como Lhasa nos ensinou, Lhasa o exaltado filho dos deuses, que veio para fundar um novo império e proteger os Uga-Mongulala da destruição. Lhasa deixou atrás de si poder e glória. Havia decisões e governo. Filhos nasceram. Muitas coisas aconteceram. E o povo escolhido tornou-se mais famoso quando reconstruiu a Kakor com cimento e cal. Mas os servos escolhidos não trabalhavam. Não construíam nem fortalezas nem habitações. Deixavam isso às tribos escravas. Não tinham necessidade de pedir, de ordenar ou de usar violência. Todos obedeciam com prazer aos novos senhores. O império expandia-se. O poder dos servos escolhidos era grande. As suas leis eram válidas nos 4 cantos do império. Lhasa restaurou a fama dos Uga-Mongulala. Os limites eram tranquilos e seguros. As tribos inimigas haviam sido derrotadas. As tribos aliadas estavam sujeitas ao serviço militar, tal como o exaltado filho dos deuses tinha ordenado. Mas Lhasa não só restabeleceu o exterior poder do império, também renovou a ordem interior do reino. Lhasa dividiu os Uga-Mongulala em grupos e classes e pela primeira vez se assentou a herança dos deuses em leis escritas. Durante milhares de anos estes governaram a vida do meu povo. Só se completaram depois da chegada de 2000 soldados alemães, muitos séculos mais tarde. Temos de dividir as nossas tarefas. Assim falou e resolveu Lhasa. E assim se renovaram as fileiras e se distinguiram as classes.
O príncipe, o grande sacerdote e os mais velhos do povo, todos os títulos e dignitários foram de novo designados. Esta foi a origem de todas as categorias e classes. Esta foi a nova ordem do exaltado Filho dos Deuses, que determinou a vida do Zuga-Mongulala. De acordo com a lei escrita de Lhasa, o príncipe é o chefe do Zuga-Mongulala. É o mais elevado servo dos deuses, descendente dos primitivos mestres e governador das tribos escolhidas. O povo chama-lhe o exaltado porque o escolheram para administrar o império. Não foi eleito. O ofício de príncipe é hereditário e passa de pai para filho, a quem é atribuído o legado dos deuses, concedido pelos sacerdotes desde a idade de 11 anos em diante. Instruíram-no na história das tribos escolhidas e prepararam-no para sua futura tarefa com exercícios físicos e espirituais. Depois da morte do príncipe, o seu filho primogênito é chamado perante os mais velhos. Deve provar-lhes que está destinado a ser o mais alto servo dos primitivos mestres. Depois de ter passado o exame, o grande sacerdote manda-o para a secreta região das moradias subterrâneas. Aqui deve ficar durante 13 dias e conversar com os deuses. Se estes pensarem que ele merece herdar o seu legado, os mais velhos oferecer-lhe-ão as novas regras de governo do povo. Se os deuses o rejeitarem e eles não voltarem depois de 13 dias das regiões subterrâneas, os sacerdotes determinam, com o auxílio das estrelas, o correto herdeiro. Calculam o nascimento de uma criança do sexo masculino com 6 anos de antecedência. O eleito desta época é levado para Kakor e preparado para o seu futuro cargo. E esta é a maneira como o príncipe governa as tribos escolhidas. Ele é o supremo chefe e o maior administrador do império. Os guerreiros de Uga-Mongulala estão sob as suas ordens. Os exércitos das tribos aliadas devem-lhe obediência. Só ele decide da paz e da guerra. Designa os mais elevados dignitários civis e os chefes militares. As veneráveis leis de Lhasa só podem ser alteradas com a sua aprovação. Por ser legítimo descendente dos deuses, o príncipe está acima da lei dos homens e destinado a invalidar por 3 vezes o conselho dos velhos. 3.000 dos melhores guerreiros, selecionados nas melhores famílias, estavam sob as ordens diretas do príncipe. Eram os únicos autorizados a entrar nas moradias subterrâneas, onde moravam os deuses, levando armas. Aos guerreiros regulares não era permitido fazê-lo, sob castigo de exílio. Mas a posição do príncipe não é baseada no seu poder pessoal. Assenta na sua sabedoria, na sua perspicácia, no seu conhecimento, o legado dos deuses, como está escrito na crônica de Kakor. Assim falou e resolveu Lhasa. Porque Lhasa era sensato. Conhecia as fraquezas dos humanos. Com as suas leis dominou a sua ambição. Determinou o futuro e o bem-estar das tribos escolhidas. A vida da comunidade. Os bárbaros brancos só pensam no seu próprio bem-estar e distinguem estritamente entre o que é meu e teu. Sempre que virdes qualquer coisa do seu mundo, uma peça de fruta, uma árvore, a água, um montículo de terra, há sempre alguém que clama que lhe pertence. Na língua dos Uga-Mongulala meu e teu são uma palavra apenas, e significam a mesma coisa. O meu povo não tem posses nem propriedades pessoais. A terra pertence a todos igualmente. Os servos civis do príncipe distribuem um bocado de terreno fértil a cada família, dependendo seu tamanho do número dos seus membros. Muitas famílias associam-se no estabelecimento da comunidade, e juntos cultivam e colhem o que semeiam. 1/3 da colheita pertence ao príncipe, o 2º terço aos sacerdotes, e o último terço fica para a comunidade. A maioria dos Uga-Mongulala passa toda a sua vida na aldeia. Gozam da proteção do príncipe, que é ao mesmo tempo seu servo. Fazem o seu trabalho nos campos sob a direção de funcionários. O trabalho começa no fim da estação seca, quando se inicia a preparação das sementeiras.
O duro solo dos campos torna-se solto com a cava, e a semente é lançada à terra. O sacerdote da comunidade sacrifica então frutos escolhidos da última colheita no templo da aldeia e pede a bênção dos deuses. Durante a subsequente estação das chuvas, as mulheres estão ocupadas, tecendo e tingindo tecidos, enquanto os homens passam o tempo caçando. Com um arco e uma longa lança de bambu, seguem a pista do jaguar, da anta e do javali. A sua presa é cortada em pedaços. A carne é untada com mel e enterrada no chão fundo, para ficar armazenada. Desta maneira mantém-se fresca até a próxima estação seca. As peles dos animais são curtidas e trabalhadas pelas mulheres, em sandálias e botas. Na época das colheitas, as famílias, com cestos e jarros, saem para os campos para colher os frutos. Cereais e batatas são guardados em grandes armazéns e mais tarde levados para Cacor, de acordo com o que está prescrito quanto à divisão dos bens. Depois do avanço dos bárbaros brancos, o fértil solo dos vales dos Andes e as regiões superiores do grande rio tornaram-se estéreis. Assim, o meu povo começou a construir plataformas nas encostas e nas colinas, que são irrigados por um denso sistema de canais. Muralhas protetoras, inteligentemente escalonadas, evitam que o solo fértil seja arrastado. Todas as grandes edificações têm enormes cisternas e canais subterrâneos para levar água aos campos. É assim que o meu povo cultiva os alimentos nas planícies e nas montanhas, tal como Lhasa ordenou e da maneira como está escrito na crônica. Agora falaremos sobre o que aconteceu nos campos onde os servos escolhidos se reuniram. Juntaram os frutos da terra. Conjuntamente cultivavam cereais e batatas, mel das abelhas e resina. Porque o produto pertence a todos e o solo também é propriedade de todos. Eis como Lhasa organizou tudo de modo que não houvesse diferenças nem fome. E a terra assegurava a abundância. O povo sentia-se feliz com a fartura e a vida. Havia comida mais que suficiente nas ilhas, nas planícies e nas florestas, ao longo dos rios e na imensidão das lianas. O meu povo fez muitos objetos maravilhosamente trabalhados que serviam para uso cotidiano. As mulheres tecem os melhores tecidos da lã do carneiro da montanha. Utilizam a seiva de vegetais e de árvores desconhecidas dos bárbaros brancos para tingir tecidos e poder transformá-los em simples, mas belas texturas. Nas planícies e nas florestas do grande rio usamos satangas seguras por um cinto de lã colorida. Defendemo-nos do frio das montanhas com um casaco feito de lã rústica. Os enfeites são usados unicamente em festas especiais. As mulheres enfeitam o cabelo com fios coloridos, correspondentes às cores respectivas das povoações da comunidade. Os homens pintam-se com as 4 cores da tribo dos Uga-Mongulala: branco, azul, vermelho e amarelo. Só as classes superiores, oficiais, sacerdotes e os membros do grande conselho usam um tufo de penas de cor. Como distinção particular da sua situação social, o príncipe e os mais idosos do povo usam no peito tatuagens. Como acontece com todos os que vivem junto ao grande rio, as necessidades diárias dos Uga-Mongulala são modestas. A sua alimentação básica é constituída de batatas, cereais, e também tubérculos e raízes de várias plantas. As batatas são assadas. A carne, frita ao ar livre ou na entrada da casa. Bebemos água e sumo de cereais fermentados em todas as nossas refeições. Servimo-nos com colheres de pau e de facas de bronze para comer. Não há mesas nem cadeiras nas cabanas de pedra retangulares. Às refeições a família ajoelha-se no chão, de argila e de noite dorme sobre os bancos de pedra cortada. Só com os soldados alemães o meu povo aprendeu a utilidade dos colchões cheios de erva. Enfiam-se ganchos de bronze no interior das paredes das casas e, durante a noite, os tecidos de lã ficam pendurados à entrada.
A comida é guardada em grandes bilhas de barro, feito com a terra vermelha das montanhas. Com grandes cordas, desce-se até o interior de vulcões extintos, para poderem secar, e depois se decoram com belos desenhos, que representam cenas da história do Zuga Mongulala. Mas não se podem comparar com os objetos dos nossos primitivos mestres. Não temos as ferramentas que eles tinham que, como por magia, suspendiam as pedras mais pesadas, arremessavam raios ou derretiam rochas. Os deuses não nos divulgaram estes segredos. Nos seus legados só estão refletidas as leis da natureza. Mas a natureza não conhece a passagem do tempo, nem desenvolvimento, nem progresso. O eterno círculo da vida determina todos os seres, plantas, animais e humano, tal como está escrito na crônica de Akakor. Tudo existe e passa. Assim falam os deuses. E assim o ensinaram as tribos escolhidas. Todos os homens estão sujeitos às suas leis, porque há uma íntima relação entre o céu em cima e a terra embaixo. O meu povo submeteu-se à vontade dos deuses. Isto é óbvio em todos os aspectos da vida e também no seio da família. Cada um dos Zuga Mongulala tem de cumprir os seus deveres para com a comunidade. Inicia sua própria família com a idade de 18 anos. Se um jovem gosta de uma rapariga, vive com ela durante 3 meses em casa dos pais. Durante este período de prova não é autorizada qualquer intimidade. Se ele ainda quiser casar com ela depois dos 3 meses terem passado, o sacerdote proclama o seu casamento. Como sinal de lealdade mútua, trocam sandálias na presença de todos os membros da comunidade. De acordo com as leis de Lhasa, cada família só pode ter 2 filhos. Depois, o grande sacerdote dá à mulher um remédio que a torna estéril. Deste modo, o exaltado filho dos deuses, na sua sabedoria, evitou a miséria e a fome. O meu povo não acredita no divórcio. Se o homem e a mulher insistem, podem voltar a viver separadamente, mas sob a pena de ser exilados se tornarem a casar. Para quem conhece só um homem ou uma mulher, a vida pode ser verdadeiramente feliz. Cometeste um triste feito. Que a desgraça te envolva. Oh! Que os deuses te tivessem mostrado a luz. Que fizeste? Porque desrespeitaste as leis dos antigos pais. És culpado. Assim o grande sacerdote falou a Ama. E Ama, que desprezara sua mulher e chamara para junto de si uma rapariga, admitiu o delito. O seu coração foi dominado pela angústia e pelo terror. Chorou lágrimas amargas. Mas o grande sacerdote não se comoveu. Nem a morte nem a prisão te estão destinadas. Infringiste a nossa lei mais sagrada. Mandarei para o exílio. Esta é a nossa decisão. E Ama, que renegara a mulher, foi expulso. Viveu para além das fronteiras como um corrupto. Ninguém mais cuidou da sua cabana. Ele vagueava pelas montanhas. Comia casca de árvores e liquens, os liquens amargos que crescem nas rochas. Não sabia o que fosse boa comida. E nunca tinha consigo qualquer mulher. A glória dos deuses. 130 famílias dos deuses vieram para a terra e selecionaram as tribos. Fizeram dos Zuga Mongulala seus servos escolhidos e depois da sua partida, legaram-lhes o seu enorme império. Com a primeira grande catástrofe, o império dos deuses desintegrou-se. As tribos aliadas abandonavam os seus antigos territórios e viviam de acordo com as suas próprias leis. Então Lhasa restabeleceu o império na sua primitiva glória e poder. Dominou os degenerados, que se haviam revoltado contra Akakor, e integrou muitas tribos selvagens no novo império em desenvolvimento. Para salvaguardar a unidade, obrigou-os a falar a língua do Zuga Mongulala e a escolher novos nomes. Deu nomes às tribos aliadas das províncias e da região de Akakor.
tribo que vive na água, tribo dos comedores de serpentes, tribo dos vagabundos, tribo dos comedores de refúgio, tribo dos demônios do terror, tribo dos maus espíritos. Também atribuiu nomes aos povos que viviam nas florestas das margens do grande rio. Tribo dos corações negros, tribo das grandes vozes, tribo onde cai a chuva, tribo que vive nas árvores, tribo dos matadores de antas, tribo das caras torcidas e tribo da glória crescente. As tribos selvagens fora do império eram excluídas desta honra. Quando da chegada dos bárbaros brancos, há 500 anos, a velha ordem de Lhasa foi destruída. A maioria das tribos aliada traiu o ensino dos antigos pais e começaram a adorar o sinal da cruz. Presentemente, só os Uga-Mongulala vivem de acordo com o legado dos deuses. As nossas crenças diferem fundamentalmente da falsa fé dos bárbaros brancos, que adoram a propriedade, a riqueza e o poder e consideram que não é grande sacrifício conseguir um pouco mais que o seu vizinho. Mas o testamento dos nossos deuses ensina-nos como viver e como morrer. Indica-nos o caminho de uma vida para além da morte. Ensina-nos como o corpo é criado, como morre, e como é constantemente transformado em comida. Por esta razão não pode representar a nossa vida real. Os nossos sentidos dependem do nosso corpo e são levados por ele como a chama de uma vela. Quando a vela se extingue, os sentimentos também se extinguem. Portanto, também não podem representar a nossa vida real. Porque tanto o nosso corpo como os nossos sentidos estão sujeitos ao tempo, o seu caráter consiste nas mudanças. E a morte é a mudança total. A nossa herança ensina-nos que a morte destrói qualquer coisa que de fato podemos dispensar. O verdadeiro eu, cerne dos humanos, da vida, está fora do tempo. É imortal. Depois da morte do corpo volta para donde veio. Tal como a chama usa a vela, o eu serve-se do homem para manifestar a vida. Depois da morte, regressa ao nada, ao início do tempo, ao primeiro começo do mundo. O homem faz parte de um grande e incompreensível acontecimento cósmico que decorre vagarosamente e é governado por uma lei eterna. Os nossos primitivos mestres conheciam essa lei. Deste modo, os deuses ensinaram-nos o segredo da segunda vida. Mostraram-nos que a morte do corpo é insignificante e que só a imortalidade conta desligada do tempo e da matéria. Nas cerimônias do grande templo do sol, agradecemos a luz de um novo dia e sacrificamos mel das abelhas, incenso e frutos escolhidos, como está escrito na crônica. E agora falaremos do templo que tem o nome de Grande Templo do Sol. Chama-se assim em honra dos deuses. Aqui se reúnem o príncipe e os sacerdotes. O povo queimava incenso. O príncipe queimava as penas azuis da ave da floresta, como sinais para os deuses. Deste modo, os servos escolhidos prestavam homenagem aos seus antigos pais, que são do mesmo sangue e têm o mesmo pai. Os conhecimentos dos nossos primitivos mestres eram vastos. Sabia qual era o curso do sol e dividiram o ano. Os nomes que deram aos 13 meses foram Naga, Mena, Lano, Ceros, Mens, Laime, Jixo, Manga, Clemno, Tim, Menos, Denamai e Lache. 2 luas de 20 dias são seguidas por uma lua dupla. 5 dias extraordinários no fim do ano são dedicados à veneração dos nossos deuses. Então, celebramos o nosso mais sagrado feriado, o solstício, quando começa a renovação da natureza. Os Uga-Mongulala reúnem-se nas montanhas ao redor de Akakor, e saúdam o ano novo. O grande sacerdote inclina-se perante o disco de ouro no grande templo do sol e profetiza o futuro imediato, tal como prescrevem as leis dos deuses. O legado dos antigos pais rege a vida dos Uga-Mongulala desde que nascem até que morrem. Frequentam escolas de sacerdotes desde os 6 até os 18 anos de idade. Aí aprendem as leis da comunidade, do bem-estar, da caça aos animais selvagens e do cultivo da terra. As raparigas aprendem a tecer, a cozinhar e a trabalhar no campo.
Mas a tarefa mais importante das escolas dos sacerdotes é a revelação e a explicação do legado. O jovem Uga Mongulala aprende os sinais sagrados dos deuses e como viver e morrer. Aos 18 anos, o rapaz tem de fazer uma prova de coragem. Cada jovem tem de lutar contra um animal selvagem do grande rio, porque só quem enfrenta a morte pode compreender a vida. Só então se torna digno de ser aceito pela comunidade dos servos escolhidos. É autorizado a escolher um nome e a iniciar uma família. Após a sua morte, a família corta-lhe a cabeça e queima o corpo. O sacerdote mostra a cabeça ao sol nascente, como sinal de que aquele que partiu cumpriu todos os seus deveres para com a comunidade. Depois a cabeça é conservada num dos nichos do grande templo do sol, tal como está narrado na crônica, com boas palavras e numa escrita clara. Assim, os vivos sacrificavam-se pelos mortos. Juntavam-se no grande templo do sol. Os pranteadores ficavam em frente dos olhos dos deuses. Ofereciam resina e ervas mágicas. E o grande sacerdote falava: agradecemos verdadeiramente aos deuses. Eles deram-nos 2 vidas. Excelente é a sua ordem no céu e na terra. Apoteose e declínio do Império, 2470 AC, 1421 AC. No Egito, o Velho Reino terminou cerca de 2150 AC. Aproximadamente na mesma altura, a Babilônia foi destruída, devido à invasão das tribos da montanha. O Império de Sumer e Akkad estabeleceu-se cerca de 2000 AC. A unidade política durante o governo do rei Hammurabi atingiu ainda um mais elevado nível de arte e civilização. O seu código forneceu as bases das subsequentes leis do Império Romano. Iniciadas cerca de 2000 AC, as tribos indo-germânicas começaram a espalhar-se pela Europa. Todas as estruturas de estado do Velho Mundo tiveram uma nova imagem devido aos carros de combate. Enquanto o poderoso novo reino egípcio de Totmés estendia suas relações internacionais até Creta, a Idade do Bronze florescia na Europa e levava ao desenvolvimento das civilizações mais diferenciadas. No Novo Mundo, a documentação dos acontecimentos históricos começa com as nações-chave, no Peru, cerca de 900 AC. Até esta data nada se sabia sobre os índios da Amazônia. O império na mais elevada forma do seu poder. Os territórios do meu povo são vastos. Esta terra, primitivamente, só era habitada pelos Uga Mongulala e tribos selvagens, entre as quais muitas nações poderosas do Grande Rio. Uma após outra, as tribos são extintas pelos bárbaros brancos. Se a comunidade se defendia, os homens eram assassinados e as mulheres e as crianças eram tratadas como animais. Isto está escrito na nossa crônica e não na dos bárbaros brancos. Estes contaram a história erradamente. Afirmaram muitas coisas que não são verdadeiras. Só se referiram aos seus feitos heróicos e à estupidez dos selvagens. Os bárbaros brancos estão mentindo constantemente, enganando-se uns aos outros. Quebrando todas as leis da natureza, acreditam que criarão um mundo novo e melhor. Porém, segundo o legado dos nossos deuses, a terra foi criada com o auxílio do sol. O mundo, a terra e o meu povo pertencem-se. Estão inseparavelmente ligados, tal como Lhasa nos ensinou e está escrito na crônica de Acacor. Os servos escolhidos não governaram de mão leve. Não esbanjaram sacrifícios. Eles próprios os comeram e beberam. Alcançaram grande poder e receberam grandes tributos: ouro, prata, mel das abelhas, frutos e carne. Isto eram tributos das tribos escravas. Tudo isto aconteceu antes do príncipe, governador de Acacor. No 8º milênio, 2500 AC, o Império de Acacor atingiu seu mais alto grau. 2 milhões de guerreiros dominaram as planícies do Grande Rio, as vastas regiões de florestas de Mato Grosso e as férteis planícies das encostas orientais dos Andes.
243 milhões de pessoas viviam de acordo com as leis do exaltado Filho dos Deuses, Lhasa. Mas, na altura de o Império atingir o seu máximo, começou a declinar. Primeiro, apareceram alterações que tornaram a colocar Akakor na defensiva das tribos selvagens, que agora atingiam os milhares. Dificilmente a terra produzia alimento para tanta gente. Levados pela fome, repetidamente invadiram os territórios do Império. E as tribos aliadas igualmente se revoltaram contra o domínio dos Uga-Mongul-Ala. Surgiram novas nações, que Akakor teve dificuldade em vencer. Por ordem do alto comando saíram para a região do Grande Lago, nas montanhas, e também ocuparam os terrenos circunvizinhos. Eram batedores e guerreiros acompanhados pelo mensageiro com a seta dourada. Tinham sido enviados para observar os inimigos de Akakor e derrotá-los. Juntos, os guerreiros das tribos escolhidas foram para a guerra. As tribos aliadas fizeram muitos prisioneiros e rejeitaram o legado dos deuses. Tinham criado as suas próprias leis. Viviam de acordo com as suas regras. Mas os guerreiros dos servos escolhidos eram corajosos. Derrotaram o inimigo e deixaram-no sangrar. Durante milhares de anos, os exércitos dos Uga-Mongul-Ala tinham sido superiores aos dos guerreiros das tribos rebeldes, porque eram cuidadosamente treinados e iam para o campo de batalha de acordo com planos legados por Lhasa. 100.000 guerreiros estavam sob as ordens do comandante-chefe, o chefe de 100.000 homens. 10.000 homens eram chefiados por um capitão ou um chefe de 10.000 homens. Os chefes de 1.000 homens e os chefes de 100.000 homens iam à frente do exército e davam sinal de ataque. Depois de uma batalha vitoriosa, fizeram prisioneiros e dividiram o saque. Se a luta parecia perdida, os Uga-Mongul-Ala retiravam-se a coberto da escuridão e preparavam as suas posições. Só em casos muito raros o príncipe acompanhava o exército. Batedores escolhidos mantinham-no em contato com os guerreiros, de modo a poder dar-lhes assistência, mas com o seu palácio guardado, para qualquer caso de emergência. Quando os bárbaros brancos vieram, o meu povo abandonou esta ordem de batalha. Mesmo um enorme exército não poderia resistir às setas invisíveis deste novo inimigo. A época das grandes campanhas havia passado. Hoje, temos simplesmente um exército de 10.000 guerreiros, todos treinados para combate individual. Estão agrupados em partes iguais e sob o comando de 5 dos mais altos comandantes e 5 dos mais altos sacerdotes. Cada guerreiro está equipado com arco e seta, uma comprida lança pontiaguda, uma funda e uma faca de bronze. Tem um escudo de grossas tranças de bambu, que lhe serve de proteção contra as setas do inimigo. O exército é acompanhado por grande número de batedores. Os chefes determinam a duração do ataque, de acordo com as suas informações. A declaração de guerra é decidida pelo príncipe. É ele também que envia o batedor com a seta dourada, como sinal de batalha iminente. A maior campanha antes da chegada dos godos deu-se cerca de 8.500. De acordo com o que contam os sacerdotes, tribos selvagens dos limites norte do Império aliaram-se com a tribo dos vagabundos. Assassinando e roubando, avançaram até o grande rio. A tribo das grandes vozes fugiu em pânico. Maid, o legítimo governador das tribos escolhidas, declarou então guerra às tribos inimigas. Como um poderoso exército de toda parte do Império se começasse a organizar, os Uga-Mongul-Ala iniciaram as necessárias preparações militares. Fizeram arcos, setas, fundas e lanças de bambu nos vales e florestas banhados pelo grande rio. Tanto de noite como de dia os caçadores partiam para trazer a caça necessária para os guerreiros. As mulheres teciam panos de guerra para os seus homens e cantavam canções sobre os feitos heróicos dos grandes príncipes. Todo o reino de Maid foi dominado por um grande desejo de combater. Seja como for, é isto que os sacerdotes contam.
Finalmente, depois de 6 meses, quando um exército de 300.000 homens estava reunido, Maíde, o príncipe, chamou os mais velhos e os sacerdotes. Vestindo a toga brilhante de ouro de Lhasa e com o bastão azul, vermelho e amarelo, com penas pretas, mandou chamar o batedor da seta dourada. Quando este chegou, todos os presentes fizeram uma profunda vênia. Maíde deu-lhe pão e água, sinais de vida e de morte. Espalhou-se a alegria por entre as tribos dos servos escolhidos, gritos de entusiasmo que alcançaram os 4 cantos do mundo e espalharam o medo e o terror entre as tribos inimigas. Depois começou a grande marcha para a fronteira norte. Durante 2 meses, os tambores ressoaram e fizeram tremer a terra. E os sacerdotes contam também que no fim do 2º mês as tribos escolhidas encontraram o exército inimigo. Gritando seus brados de guerra, os guerreiros precipitaram-se uns contra os outros. Os arqueiros lançaram as suas setas e desbarataram a vanguarda do inimigo. Eram seguidos por tropas de lanceiros que tentaram vencer a principal força que resistia. A batalha se deu na noite seguinte, pois, de acordo com o legado dos deuses, nenhum guerreiro pode entrar na segunda vida se morrer durante as horas de escuridão. Contudo, na manhã seguinte o combate foi retomado com intensidade dobrada. Os Uga-Mongulala venceram a tribo dos vagabundos num poderoso ataque. Os seus chefes renderam-se implorando perdão. Mas Maíde não os escutou, e nenhum foi poupado. Tanto a tristeza como a alegria se espalharam ao mesmo tempo por todo o império. Os povos degenerados. Durante o 8º e o 9º milênio, os Uga-Mongulala empreenderam várias campanhas contra as tribos rebeldes. Maíde derrotou a tribo dos vagabundos e repeliu o ataque das tribos selvagens da zona baixa do Grande Rio. Nimai edificou as 3 fortalezas de Mano, Samu e Kim, no país chamado Bolívia, e construiu fortes posições defensivas na vizinhança dos recintos do destruído Templo de Mano. Outros chefes travaram outras batalhas. Anaú combateu contra a tribo dos comedores de serpente e a dos corações negros. Tom castigou os matadores de antas pela sua desobediência e mandou os batedores até as costas do Oceano Leste. Quab, um descendente do exaltado filho dos deuses, Lhasa, particularmente heróico, derrotou a tribo das caras torcidas numa sangrenta batalha que durou 3 dias, na parte superior do Rio Negro, e estendeu seu império até o país chamado Colômbia. Muda construiu um segundo cinto de defesa em volta de Acacor e armazéns subterrâneos nos vales dos Andes. Mas foi o príncipe Maíde que teve de suportar a guerra mais violenta. Trata-se da luta contra a tribo que vive na água, que fundara o seu próprio império nas montanhas do Peru depois da segunda grande catástrofe. No decorrer de 800 anos, os seus chefes dominaram numerosos povos selvagens e avançaram até Machu Picchu. A fim de evitar que tribo atacasse Acacor, o Alto Conselho decidiu submetê-lo. Numa guerra com pesadas baixas, que durou 3 anos e em que os Uga-Mongulala sofreram muitas derrotas humilhantes, Maíde finalmente venceu a tribo que vive na água e fez prisioneiro seu chefe. O perigo que vinha do oeste parecia ter sido vencido. Como acabará isto? Cada vez mais, as pessoas fazem as suas próprias leis e esquecem o legado dos deuses, vivem como animais. Grande é o número dos servos escolhidos, mas inúmeros são os degenerados. Eles devastam os nossos campos e matam os nossos filhos. São imperiosos e muitos são os povos que dominaram. As tribos rebeldes citadas na crônica pertencem aos degenerados. Lhasa integrara-os no império de Acacor e ensinaram-lhes o legado dos deuses. No decorrer dos milênios fugiram à soberania dos Uga-Mongulala e esqueceram o ensino dos antigos pais. Viviam como tribos selvagens em cabanas de palha ou casas feitas de canas com feitio retangular, bastante grande para toda a comunidade tribal.
As suas instalações eram cercadas por uma alta barreira de madeira. Não usavam roupas. Não conheciam o tear. Mas são peritos em trabalhar as penas que usam na cabeça. Os degenerados cultivam a terra depois de queimarem a floresta. Plantam mandioca, trigo e batatas. Para eles a caça é tão importante como o cultivo da terra. Os seus arcos e setas são semelhantes aos nossos, mas menores e mais leves. Adotam o mesmo veneno que os Uga Mongulala. Em combate usam a lança com a ponta de pedra afiada. O meu povo venera o legado dos deuses, e as tribos degeneradas adoram 3 diferentes divindades: o sol, a lua e um deus do amor. Para eles, o sol é a mãe de toda a vida da terra. A lua é a mãe de todas as plantas e animais. O deus do amor protege a tribo e é responsável pela fertilidade dos povos. Se uma tribo acredita que é infeliz, o sacerdote mágico afasta os maus espíritos. Os degenerados também sabem do essencial eu, que se solta do corpo no momento da morte e inicia uma segunda vida. Acreditam que esta segunda vida se realiza nas moradias subterrâneas dos primitivos mestres. Viracocha, o filho do sol. Os bárbaros brancos acreditam que possuem o mais elevado conhecimento. E, na verdade, fazem muitas coisas que nunca compreenderemos e que, para nós, é mistério. Mas o verdadeiro elevado conhecimento dos humanos há muito que desapareceu. O conhecimento dos bárbaros brancos é simplesmente um reaprender e redescobrir dos segredos dos deuses, que moldaram a vida de todos os povos da terra. Os servos escolhidos têm lealmente preservado o legado dos deuses, e o seu conhecimento é consequente maior. As tribos degeneradas dificilmente recordam a época dos seus antepassados e vivem na escuridão. O legado dos deuses nunca foi revelado aos bárbaros brancos ou às tribos selvagens, que, tais como animais, vagueia pelo país. Só um povo à parte dos Uga Mongulala conhece as leis dos deuses. São os Incas, nação irmã das tribos escolhidas. A sua história começa no ano 7951, 2530 AC. Neste ano, Viracocha, o segundo filho do príncipe Sincaia, ergueu-se contra o legado dos deuses. Fugiu para a tribo que vive na água e fundou o seu próprio império. E, homens poderosos em magia, os sacerdotes se juntaram. Sabiam sobre futuras guerras. Tudo lhes era revelado. Sabiam se a guerra e a discórdia tinham acabado. Na verdade, o seu conhecimento era poderoso. E desde que previra a traição de Viracocha, o segundo filho de Sincaia, castigaram-se e jejuaram no grande templo do sol de Acacor. Só comiam 3 espécies de fruta e pequenos bolos de trigo. Era na verdade um grande jejum, para a vergonha de Viracocha, que não tinha fé. Nenhuma mulher se lhes juntou. Durante muitos dias ficaram sozinhos no templo, perscrutando o futuro, sacrificando incenso e sangue. Era assim que passavam o seu tempo desde a madrugada ao entardecer e ainda as suas noites. Rezavam com corações exaltados, pelo perdão para o descrente filho de Sincaia. As orações dos sacerdotes não conseguiram comover o coração do segundo filho de Sincaia. Embora não fosse autorizado a ocupar o cargo do príncipe, reclamou a soberania sobre o povo dos Uga Mongulala. Revoltou-se contra o legado dos deuses e infringiu as leis de Lhasa. Para manter a paz no reino, o Alto Conselho levou Viracocha a julgamento. Na grande sala do trono os mais velhos do povo consideraram-no culpado. O seu julgamento foi a pena maior e mais dura, e foi enviado para o exílio. Viracocha, o filho do sol, como mais tarde chamou a si próprio, foi o único descendente de Lhasa que infringiu as leis dos deuses e teve de pagar o seu crime com o exílio. Esse foi o maior castigo do meu povo até a chegada dos soldados alemães, que insistiram na introdução da pena de morte.
Para crimes menores, tal como a violência ou desobediência, os culpados devem justificar-se publicamente. A preguiça é considerada uma fratura das leis da comunidade e é punida com um período de serviço nas mais perigosas fronteiras. A embriaguez é somente um crime se o acusado não cumpriu com os seus deveres por causa dela. O mais hediondo crime é o roubo, visto o meu povo possuir tudo em comum e a propriedade individual não ter significado. Tal como os adúlteros, os assassinos, os rebeldes e os ladrões são também enviados para o exílio. Viracocha, o degenerado, não só infringiu o legado dos deuses, como também ignorou a decisão do Alto Conselho. Em vez de viver sozinho na montanha, como é prescrito pelas leis do meu povo, fugiu para a tribo que vive na água. Levou a tribo para um vale da montanha, nos Andes, e construiu Cusco, a cidade dos 4 cantos do mundo, como lhe chamou. Uma nação irmã nascera o povo dos Incas, os filhos do Sol. O seu império ergueu-se rápido e poderoso. Sob a chefia de Viracocha e dos seus descendentes, conquistaram muitos países e submeteram inúmeras tribos selvagens. Os seus guerreiros conquistaram as costas ocidentais do oceano e avançaram profundamente na selva de cipós do grande rio. Juntaram enorme fortuna na capital do império e introduziram novas leis contra o legado dos deuses. Os incas até desenvolveram a sua própria escrita. Consta de cordas multicoloridas atadas em nós. Cada nó e cada corda tem um significado definido. Várias cordas atadas representam uma mensagem. Deste modo desenvolveram o seu império, fundado na idolatria e na opressão, e não levou muito tempo a montarem uma campanha de destruição contra os Uga-Mongulala. Mas estava escrito que os descendentes de Viracocha rejeitariam o legado dos deuses. Quando seu poder atingiu o máximo, cumpriu-se o predito pelos nossos sacerdotes. Eclodiu uma cruel guerra fratricida que abalou o império nas suas próprias bases. E a destruição foi completada com a chegada dos bárbaros brancos. Os guerreiros do leste, 1421 AC, 1400 DC. Com o colapso dos grandes impérios, o velho mundo oriental desintegrou-se em pequenos estados. Israel foi fundado cerca de 1000 AC. Ao mesmo tempo, despertava na Grécia uma grande civilização e, mais tarde, outra florescia em Roma, à beira do Tibre. Presume-se que o nascimento de Jesus tenha sido em Belém em 7 AC. Depois da divisão do Império Romano, os ostrogodos, chefiados pelo seu rei, Teodorico, o Grande, fundaram na Itália o seu próprio império. Em 552, na Batalha do Monte Vesúvio, o general romano Narses derrotou inteiramente Pteja, o último rei dos bárbaros. Nada se sabe acerca dos sobreviventes desta raça. A história dos vikings fez-se no mesmo período. O ousado povo marinheiro ocupou a costa oeste da França e da Inglaterra e estabeleceu uma base na Groenlândia. De acordo com informações não confirmadas, até alcançou a costa leste da América do Norte. A Idade Média Europeia inicia-se no ano de 900. Nesta época começavam, na América, as histórias dos astecas, dos maias e dos incas. As tribos dos astecas e dos incas, com a sua estrutura de classes, desenvolveram uma pura civilização neolítica exemplificada pelos hieróglifos e pelo calendário maia. No entanto, a mais forte característica dos incas foi a expansão do seu império, que alcançou o apogeu, no princípio do século XV, sob a chefia de Huayna Capac. A chegada dos guerreiros estrangeiros. Os bárbaros brancos são cruéis. Incendeiam florestas, e quando estas ardem pode-se ver os animais cercados pelo fogo, que correm tentando escapar às chamas, mas que, no entanto, morrem queimados. A mesma coisa acontece-nos a nós. Desde que os bárbaros brancos vieram para o nosso país, tem havido uma guerra contínua. Mas os Uga-Mongulala nunca foram os primeiros a apontar a seta.
Os bárbaros brancos enviaram os primeiros guerreiros, e o segundo, e o terceiro. Só então mandamos o nosso batedor com a seta dourada. Mas os nossos sacrifícios foram em vão. Os bárbaros brancos penetraram mais ainda no nosso terreno, devastando tudo como um tornado. Dominaram as tribos aliadas e obrigaram-nas a seguir os seus costumes, que eram ditados por espíritos mesquinos. Mas o homem nascerá livre nas montanhas, na planície e no grande rio, onde o vento sopra liberto e nada escurece a luz do sol, onde pode viver em liberdade e respirar livremente, mesmo durante as batalhas, e o caos pode vir, tal como está escrito na crônica de Acacor. A discórdia e a inveja surgiram de toda parte. E os homens discutiam acerca de suas irmãs e pela sua presa. Os festivais da comunidade degeneraram em agrias orgias. Os servos escolhidos revoltaram-se uns contra os outros e atiraram uns aos outros ossos e crânios dos seus mortos. As tribos aliadas abandonaram as tradicionais pousadas e seguiram novos caminhos, onde se instalaram. Contra a vontade do Alto Conselho de Acacor, edificaram numerosas cidades. Cada um dos seus novos chefes comandava o seu próprio exército. No meio do 11º milênio, o império dos Uga-Mongol ultrapassara o seu zênite. O exemplar reino de Lhasa tremeu com a revolta das tribos aliadas. Grandes exércitos de tribos selvagens dominaram as fortalezas da fronteira em Mato Grosso e na Bolívia. Em Acacor aumentava a tensão entre o Alto Conselho e os sacerdotes. A falsa fé e a idolatria ameaçavam o legado dos primitivos mestres. Só a tripla divisão do poder introduzida por Lhasa evitou o colapso do império. O povo dos Uga-Mongol beneficiou com a sua ordem e com as suas leis, mas não conseguiu evitar uma lenta desagregação do império, que foi mais tarde acelerada pelos acontecimentos da fronteira ocidental. Aí os incas haviam travado ferozes batalhas e subjugado muitas tribos. Conquistaram as estradas de acesso aos estreitos do norte e avançaram pelas encostas orientais dos Andes para destruir a cidade-templo de Tiahuanaco. Pela primeira vez desde o regresso dos deuses, hordas hostis penetraram até as muralhas de Acacor. Mas então aconteceu o que na nossa crônica é descrito com as seguintes palavras. Agora falamos dos guerreiros do leste. E falaremos também da chegada dos bárbaros. Era assim que se chamavam a eles próprios. E aqui está a sua história. Já tinham decorrido 364 gerações desde a partida dos deuses, desde o começo da luz, da vida e da tribo. Já 104 príncipes tinham sucedido a Lhasa. Os corações dos servos escolhidos estavam tristes. O clã de Viracocha seguira para Cusco. Aí construiu as suas cabanas. Aí erigiu templos aos seus deuses e pregou o ódio e a guerra. Esse era o seu alimento diário desde a madrugada ao entardecer e durante a noite. Então, uma estranha mensagem chegou a Acacor. Guerreiros estrangeiros subiam o grande rio, homens valentes, tão fortes como o gato selvagem e tão corajosos como o jaguar. As mulheres e os filhos acompanhavam-nos. Saíam à busca dos seus deuses. E assim os bárbaros alcançaram o império das tribos escolhidas. A chegada de guerreiros estrangeiros que a si próprios se chamavam bárbaros é um dos grandes mistérios da história do meu povo. Os Uga-Mongol tinham provavelmente sido informados, desde o tempo de Lhasa, da existência de um grande império para além do oceano que ficava a leste, e que fora governado por Samon. Mas desde a destruição da cidade de Ofir, no 7º milênio, a ligação tinha sido cortada. Até a chegada dos bárbaros, os sacerdotes acreditavam que o império de Samon tinha desaparecido. Os guerreiros estrangeiros vindos do leste trouxeram uma mensagem inteiramente diferente. Havia muitas tribos e nações poderosas para além do Oceano Oriental. De acordo com a história dos bárbaros, também provinham de seres divinos.
Uma velha família principesca viera dos céus e tinha lhes ensinado tudo acerca da vida e da morte. Muitos milhares de anos mais tarde, os bárbaros foram obrigados pela fome e pelas tribos inimigas a vaguear em terra alheia. E aqui se cumpriu o seu destino. Este é o nome do príncipe dos bárbaros. Eles chamaram-lhe o Caçador Selvagem. Tinha grande sabedoria e muito espírito. Era um profeta de boa vontade e realizara feitos heróicos. Salvou-os da destruição. Porque os valentes guerreiros foram batidos, pareciam condenados à perdição na montanha que vomitava fogo. Concluiu uma aliança com os ousados marinheiros do norte. E o seu povo continuou em busca dos deuses. Os bárbaros procuravam pelos 4 cantos do mundo, no extremo azul do mundo e no extremo vermelho do mundo. Cruzaram a infinidade dos oceanos. E depois de 30 luas, fundaram uma nova pátria, e o país dos servos escolhidos. A aliança entre 2 nações. A chegada dos bárbaros no ano de 11.051, 570 DC, teve um decisivo significado para os Uga-Mongulala. Akakor conseguiu o apoio de um grupo de experimentados guerreiros, infinitamente superior ao das tribos rebeldes. Durante séculos, o Alto Conselho e os sacerdotes estavam afastados da luta pelo poder. O povo escolhido ganhara sua confiança no legado dos antigos pais. Uma vez mais, a profecia dos deuses provava ser verdadeira. Na hora da direta necessidade eles enviaram auxílio, como está escrito na crônica de Akakor. Assim, os bárbaros alcançaram o império das tribos escolhidas. E assim se estabeleceram em Akakor. Agora existiam 2 clãs, mas um só espírito. Não era nem de discórdia nem de combate. A paz reinava entre eles. Não havia nem violência nem disputa. Os seus corações eram tranquilos. Não conheciam nem ciúme nem inveja. A aliança entre os bárbaros e os Uga-Mongulala foi selada pela troca de dádivas. O Alto Conselho concedeu habitações e terra fértil aos recém-chegados. Os bárbaros presentearam meu povo com novas sementes e uma espécie de enxadas puxadas por animais. Ensinaram-lhes outras formas de cultivar o solo e mostraram aos artífices como construir melhores teares. Mas a sua melhor dádiva foi o segredo de produzir um duro, metal negro que era desconhecido do meu povo e a que os bárbaros brancos chamam ferro. Até a chegada dos bárbaros nós só tínhamos trabalhado o ouro, prata e bronze. O ouro e a prata vinham da região da destruída cidade-templo de Tiahuanaco. Operários escolhidos arrastavam redes nos rios em que se encontravam pedras onde havia ouro e prata. Os sacerdotes conseguiam o bronze em grandes queimadores de carvão voltados para leste. Mas o seu calor não era suficiente para fundir o castanho minério do ferro. Ora os bárbaros construíram fornalhas de pedra. Buracos abertos a distâncias regulares asseguravam a ventilação e o aumento de calor. Guiados pelos novos aliados, os operários começaram a fazer grandes facas e aguçadas pontas de lança, que eram superiores às das outras tribos. Fizeram peças de vestuário trabalhadas com ferro para os dirigentes e para os chefes de 10.000 homens. Durante 1000 anos os nossos chefes foram para a guerra com essas armas. Depois vieram os bárbaros brancos com as armas de fogo, contra as quais não tínhamos proteção. A armadura de ferro, as velas negras e as coloridas cabeças de dragão dos navios dos bárbaros foram guardadas de até agora no grande templo do sol. Segundo o desenho dos nossos sacerdotes, os navios podiam transportar 60 homens e eram movidos por um meio de uma vela de fino tecido que estava ligada a um elevado mastro. Mais de 1000 guerreiros alcançaram Akakor transportados em 40 navios. Restabeleceram o desintegrado império e tornaram-no forte e poderoso, tal como está narrado na crônica, com boas palavras e numa escrita clara. Assim, a grandeza e o poder dos servos escolhidos aumentaram.
A fama dos seus filhos e a glória dos seus guerreiros cresceu. Aliados aos guerreiros do ferro, derrotaram os seus inimigos. Construíram um poderoso império. Governaram em muitas terras. O seu poder alcançou os 4 cantos do mundo. A Campanha do Norte. Apesar da sua derrota na montanha que vomita fogo, os bárbaros continuaram a ser uma nação de guerreiros. Pouco depois da sua chegada começaram a defender os Uga-Mongulala na sua luta contra as tribos rebeldes. Com as novas armas de ferro fizeram recuar a tribo das Grandes Vozes para a estéril região de lianas na parte baixa do Rio Vermelho. Dominaram a tribo da Glória Crescente e a tribo onde cai a chuva, que tinha cessado de pagar tributo, e destruíram inúmeras tribos selvagens. No princípio do 7º século, no cálculo dos bárbaros brancos, os guerreiros Uga-Mongulala mais uma vez avançaram até o coração da grande floresta no sul do império e até a parte baixa do grande rio. O velho império de Lhasa parecia ressurgir do passado. Assim principiou a Grande Guerra. Os exércitos dos servos escolhidos avançaram. Atacaram a tribo das Grandes Vozes. Esmagaram a sua arrogância. Os arqueiros e fundeiros subiram as paliçadas. Arrombaram as portas das povoações do inimigo. Mataram mais adversários do que os que se podiam contar, e um grande saque caiu-lhes nas mãos. Eis a lista: flautas de osso e chaveiros de concha, preciosos enfeites de penas dos grandes pássaros da floresta, peles de jaguar escravos. Capturaram tudo. As tribos escolhidas ganharam uma força que não possuíam há milhares de anos. Segundo a crônica de Akakor, os exércitos aliados dos Uga-Mongulala e os bárbaros combateram nos 4 cantos do império e obrigaram as tribos degeneradas a pôr-se em fuga. Era a época do castigo e da retribuição da sua traição ao legado dos primitivos mestres. Só na fronteira oeste de Akakor se puseram à defesa. Fiel à ordem dos antigos pais de nunca combater contra os seus próprios irmãos, o Alto Conselho limitou-se a mandar erigir um alto paredão contra os Incas. Durante 13 anos, 30.000 aliados trabalharam na larga muralha de pedra, com os seus suportes e defesas. Torres de vigia quadradas, feitas de gigantescos silhares, foram colocadas a 6 horas de distância, a passo. Eram armazéns de armas e mantimentos e também casernas. Estradas pavimentadas ligavam as fortalezas com Akakor. Uma grande campanha para o norte foi o maior feito militar no 11º milênio. Quando da sua chegada, os bárbaros tinham se referido a um povo de pele castanha que usava penas. Viviam para além dos estreitos do norte e haviam comerciado com seus antepassados. Desde essa época os sacerdotes começaram a descobrir nos céus sinais ominosos e o Alto Conselho receava um iminente ataque de nações desconhecidas. O Conselho decidiu organizar um grande exército e enviá-lo para a fronteira mais setentrional. Deste modo, 1 milhão de guerreiros Uga-Mongulala e das tribos aliadas partiram no ano 11.126, 645 DC, tal como está escrito na crônica. E o príncipe assim falou à assembleia reunida: partam para esse país. Nada receiem. Se houver inimigos, combatam-nos, matem-nos. E mantenham-nos informados para vos podermos ajudar. Estas foram as suas palavras. E a força gigantesca partiu. E todos marcharam, batedores, arqueiros, fundeiros e lanceiros. Passaram para além das colinas. E também ocuparam as praias dos oceanos. E, por ordem do príncipe, continuaram a avançar. Marcharam para o norte e construíram poderosas cidades para mostrar a força das tribos escolhidas. A maior campanha da história das tribos escolhidas terminou sem qualquer resultado concreto. Poucas luas depois da partida do exército, as comunicações foram subitamente cortadas. As últimas informações a chegar a Akakor referiam-se a uma tremenda catástrofe.
O país para além das fronteiras era agora um mar de chamas. Os guerreiros sobreviventes fugiram para o norte e juntaram-se a um povo estranho. Só 1000 anos mais tarde, quando os bárbaros brancos avançaram no Peru, os receios do Alto Conselho foram confirmados. Estranhos guerreiros vieram do norte e destruíram o Império Inca. E com a sua chegada o poderoso e tranquilo Império dos Uga-Mongol-Ala e dos bárbaros desapareceu também. Um milênio de paz. O Império Tranquilo durou 1000 anos, desde 11.051 a 12.012, 570, 1531 DC. Neste período, só 2 tribos tinham força e prestígio. Os Uga-Mongol-Ala, a nação das tribos escolhidas, e os Incas, os filhos do Sol. Havia dividido o país entre eles e viviam em paz. Os descendentes de Viracocha, o degenerado, governaram um enorme império desde o Cusco. Em Acacor, o legítimo sucessor dos nossos antigos pais governava de acordo com o legado dos deuses. Os servos escolhidos conheceram a felicidade. Viveram em paz. Na verdade, o seu império era grande. Ninguém os podia prejudicar. Ninguém os podia derrotar. A sua força crescia constantemente. Tudo começou com a chegada dos bárbaros. Tanto as maiores como as menores tribos ficaram transidas de medo. Receavam os guerreiros de ferro. Dispunha-se a servir as tribos escolhidas e trouxeram muitas dádivas. Mas os sacerdotes voltaram a face para o céu. Deram graças pelos seus fortes aliados. Sacrificaram o incenso e mel das abelhas. E rezaram assim aos deuses: dai-nos filhas e filhos. Protegei o nosso povo do mal e do pecado. Protegei-o da lascívia. Não os deixei tropeçar quando sobe e quando desce. Defendei-nos os caminhos e as estradas. Que nenhuma infelicidade e nenhum mal aconteçam a esta aliança. Preservai a unidade nos 4 cantos e nos 4 lados da terra, para que a paz e a felicidade possam governar no império das tribos escolhidas. Os deuses prestaram atenção às orações dos sacerdotes e abençoaram a união entre a nação dos bárbaros e dos Uga-Mongol-Ala. Os guerreiros estrangeiros que haviam cruzado o oceano nos seus navios com dragões de boa vontade se submeteram ao legado dos deuses. Aprenderam a nossa língua e a nossa escrita, e dentro em pouco se fundiram na nossa nação. Os seus chefes ocuparam importantes cargos na administração do império. Os seus generais tornaram-se o terror das tribos inimigas. Os seus sacerdotes chegaram mesmo a renunciar ao seu falso credo, que tinham trazido escritos num grande e pesado livro encadernado em ferro. Este livro, a que os soldados alemães chamavam Bíblia, está escrito com sinais ininteligíveis para o meu povo. Contém gravuras da vida dos bárbaros no seu próprio país e também fala num poderoso Deus, que veio à terra em sinal da cruz para libertar os homens do obscurantismo. 1000 anos mais tarde os bárbaros traçaram a sua origem divina com o mesmo sinal. Em seu nome e em sua honra destruíram o império dos Incas e deram a morte a milhões de pessoas. Mas até a sua chegada, que está descrita na 3ª parte da crônica de Acacor, os Uga-Mongol-Ala e os bárbaros viveram tranquilamente unidos, de acordo com o legado dos antigos pais. Faziam os sacrifícios prescritos, honravam os deuses e recordavam o muito distante período em que na terra não havia nem homens nem o grande rio, como está escrito na crônica. Foi há muitos, muitos anos, quando o sol e a lua se queriam casar. Mas ninguém podia uni-los. Porque o amor do sol era feito de fogo e poderia incendiar a terra. E as lágrimas da lua eram muitas, tantas que teriam inundado a terra. Assim, ninguém os uniu e o sol e a lua separaram-se. O sol seguiu um caminho e a lua seguiu outro. Mas a lua chorou durante todo o dia e toda a noite. E as lágrimas do seu amor inundaram a terra e aumentaram o mar. E o mar zangou-se e as suas águas, que cresceram durante 6 luas e desceram durante outras 6 luas, repeliram as lágrimas.
Assim, a lua deixou-as cair na terra e com elas criou o grande rio.